Como saber interpretar os códigos, os parâmetros de falhas indicados lá no painel da motocicleta, na lâmpada 1000, lá naquela lampadazinha que muito mecânico ainda não sabe interpretar de uma forma que isso traga um benefício para você no seu dia a dia, na hora de você efetuar um diagnóstico. Muita gente acha que esta lâmpada, localizada no painel de instrumentos das motocicletas, elas servem somente para indicar o condutor quando o combustível está acabando, quando existe algum problema na moto, somente o condutor. E na verdade não é isso daí. Na verdade, ela serve mais para o mecânico do que propriamente dizendo para o piloto da motocicleta, quem está conduzindo aquela moto, quando tem uma determinada falha no sistema da injeção eletrônica, que é indicada lá naquela lâmpada que a gente chama de lâmpada 1000, lâmpada de falhas do sistema da injeção eletrônica. Por qual as vantagens de você saber fazer as leituras dos códigos de falhas lá no painel? Existe um código para cada sensor. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre a tabela de falhas, tudo mais. Mas as reais vantagens é você saber operar estas informações da melhor forma possível, na hora correta, do jeito correto. Porque saber estes padrões é realmente importante. A maioria dos problemas a gente consegue identificar nas motocicletas somente utilizando esta lâmpada no painel que a gente chama de lâmpada 1000, tá? As pessoas confundem quando a gente fala de lâmpada 1000 ou de código de falhas, ou quando a gente fala das lâmpadas Alchemix no painel. Bom, a gente precisa primeiramente identificar cada componente, porque cada um tem a sua função no sistema da injeção eletrônica. Eu vou compartilhar uma imagem aqui na tela para que eu consiga explicar melhor para vocês de qual lâmpada a gente vai estar falando aí nesta aula de hoje para vocês, tá? Bom, primeiramente, aqui a gente consegue identificar um painel de uma CG 150 Mix, tá? Uma das primeiras motocicletas nacionais equipada com injeção eletrônica. Ali no painel, embaixo da onde tem a lâmpada indicadora do farol alto da motocicleta, nós temos a lâmpada 1000, tá? O que é a lâmpada 1000 do sistema, tá? A lâmpada 1000, ela é uma autodiagnose, tá? Ela é uma luz de advertência de falha. A luz de advertência de falha, ela está localizada no painel de instrumentos e ela tem a função de avisar o condutor da motocicleta que existe uma avaria no sistema de injeção eletrônica. Se alguma anormalidade ocorrer no sistema, o módulo acionará a luz e registrará um código de falhas em sua memória. Bom, basicamente, essa é a função da lâmpada 1000, tá? A lâmpada 1000, fugindo um pouco da hora que ela vai mostrar aí para o condutor de que a motocicleta tem um problema, isso é muito importante, tá, pessoal? Quando a motocicleta chega na sua oficina e o cliente relata que ela está com um problema de falha na aceleração, ou seja, falha na injeção eletrônica, a gente tem que utilizar esta lâmpada 1000, esses parâmetros, esses códigos armazenados ou permanentes ali que estão no momento acusando, a nosso favor na hora de fazer o diagnóstico. Eu digo que quando você tem uma moto falhando e você não tem um código piscando ali naquela lâmpada, indicando um problema frequente naquela motocicleta, eu diria para vocês, um palpite, que a primeira coisa que você deve de fazer é armazenar
a memória da central para identificar os códigos registrados lá na memória. Para começar o diagnóstico, muitas vezes o mecânico ele até sabe fazer os testes, ele até sabe como funciona o sistema, mas o maior problema desses mecânicos é a insegurança. E a insegurança ela te gera dúvidas na hora de você fazer o procedimento e fazer o diagnóstico. Então, para você que tem dúvida e para você que tem insegurança ainda na injeção eletrônica, a primeira dica que eu dou é que quando você pegar um problema na injeção eletrônica que não esteja acusando no painel nenhum código de falhas, acessa a memória da central e anota os códigos de defeitos registrados, que a gente chama de defeitos passados. A partir do momento que você anotou todos os defeitos passados no papel com a caneta, no bloquinho, você vai apagar esse código de falhas, você vai zerar aí o código de falhas, tá? E vai fazer o seguinte. Vamos citar como exemplo aqui, ó. Você pegou uma moto que está falhando, tá? E aí, não tem nenhum código de falhas presentes na motocicleta. O que você vai fazer? Através do conector DLC. Ah, mas o que é conector DLC, professor Caio? Cara, conector DLC é isso aqui, ó. Esse camaradinho aqui, ó, nesse caso, nessa motocicleta, tá nesse componente que a gente chama conector DLC. O que é o conector DLC? Cara, o conector DLC é a porta de entrada que você tem na fiação elétrica para você ter acesso à memória da central eletrônica, tá? Você acessando esta memória, você vai ter alguns códigos armazenados ou não. Se você não tiver código armazenado, beleza. Isso quer dizer o quê? Não tem nenhuma falha intermitente. Ah, professor, mas o que é falha intermitente? Expliquei na live de ontem. A falha intermitente é um problema que a motocicleta tem que não é sempre que acontece, são em apenas algumas ocasiões. Quando a memória, a central eletrônica, reconhece uma falha intermitente, ela gera um código de falhas e armazena esse código de falhas na central. Em alguns casos, não chega nem dar tempo de acusar no painel esse código de falhas, ou às vezes até acusa e o condutor, o piloto, não consegue perceber naquele momento que tem um problema na moto. Então, a primeira grande sacada aqui é você pegar um papel e uma caneta, você mecânico, motocicleta chegou na oficina, cliente relatando que está com falha, com algum tipo de problema e não sabe o que é você pegar e anotar os códigos armazenados na central. Por exemplo, anotei lá, está acusando o código 23 piscadas, está acusando o código 29 piscadas e está acusando o código 54 piscadas, tá? Anota esses códigos no papel com a caneta. Aí você vai fazer o quê? Você vai apagar os defeitos passados. Por que, Caio, que tem que apagar os códigos de defeitos passados? Por uma razão muito simples, tá? A moto ela tem uma função que se chama função de segurança de falha. O sistema de injeção eletrônica possui uma função de segurança de falha para assegurar as condições mínimas de dirigibilidade, mesmo quando houver algum problema no sistema da moto. Quando alguma anormalidade for detectada pela função de autodiagnose, a capacidade de funcionamento será mantida por meio de valores numéricos pré-estabelecidos em avanço do mapa do programa. Quando for detectada alguma anormalidade no injetor de combustível ou no sensor CKP, a função de segurança de falha interromperá o funcionamento do motor para protegê-lo contra danos, tá? Mais uma sacada que eu passei aqui para vocês.
Se a motocicleta chega, se a motocicleta chega na sua oficina, não está funcionando, tá? E você identificou que o problema é na injeção eletrônica, ou seja, não está chegando combustível no motor, duas coisas que você deve verificar primeiro: bico injetor, sensor CKP. Nesse código de seguranças de falha, a única coisa que faz com que o motor pare de funcionar, tá? São estes dois componentes. Se acusar algum problema nesses componentes, por segurança, a central eletrônica corta o fornecimento de combustível para que a moto não venha ter algum dano em funcionamento, tá? Sacada do dia, anota por favor, que essa deixei escapar. Tô brincando, tava no script já para mim contar. Então, essa segurança de falha, ela se isenta nessas duas peças, beleza? Quando a central registrou algum código de falhas, ela entra nessa função de segurança de falha, com valores pré-estabelecidos de fábrica, para que o motor funcione em condições mínimas de dirigibilidade. Ou seja, tem muita motocicleta por aí rodando, com problema, e o cliente nem sabe, tá? Aí que entra mais uma grande sacada da noite de hoje que eu vou passar para vocês, que é qual? É aí que você vende a revisão periódica, a revisão preventiva. Ah, Caio, mas depois que entrou a injeção eletrônica, o nosso serviço perdeu o valor, os clientes não fazem mais manutenção porque não suja tanto igual o carburador. Os clientes não fazem manutenção porque você não sabe vender o teu serviço, tá? Porque se você é um cara que conhece o sistema e como ele trabalha, você vai saber orientar o cliente a hora certa de fazer a manutenção da moto. E essa função de segurança de falha, muitas vezes, faz com que a motocicleta funcione normalmente, principalmente para quem anda somente na cidade, e o condutor nem percebe que isso existe e que a moto tem um problema. Então, essa é a primeira sacada para você começar a ganhar mais dinheiro com injeção eletrônica. A orientar os seus clientes sobre a manutenção. Vou dar um exemplo na prática que vocês podem começar a aplicar a partir de amanhã na oficina de vocês. Lança uma campanha de publicidade, seja pelo Instagram, jornal, rádio, seja boca a boca, como for, do jeito que for mais eficiente na região de vocês. Lança a seguinte campanha: na nossa oficina, no mês de julho, nós estamos com uma promoção onde você troca o óleo de sua motocicleta e ganha automaticamente uma autodiagnose no sistema da injeção eletrônica de motocicletas. O cara vai pensar, o cara troca o óleo, faz a inspeção gratuita de 20 itens que eu já expliquei para vocês, que é uma coisa que agrega muito valor financeiramente para quem for trabalhar, e ainda vou ganhar uma autodiagnose. Cara, quando você faz isso, o cliente automaticamente vai trazer a moto, vai gerar um fluxo grande de clientes na sua oficina, e lá você vai fazer essa autodiagnose. Com essa ferramenta, ou com clips, cara, você vai identificar os defeitos passados da motocicleta. A grande sacada aqui é que quando o cliente traz para trocar o óleo, você fez essa autodiagnose e você identificou algum código de falhas armazenado no sistema, você vai falar para o cliente a seguinte frase: fulano, a sua motocicleta, na nossa autodiagnose que a gente fez aqui, ela acusou estes 3 códigos de falha: sensor código 23, código 29 e o código 54, tá? Então, o que eu oriento você a fazer, tá? Você vai falar para o teu cliente: eu vou apagar esse código de falhas, tá? Mas eu recomendo
que o senhor faça uma revisão no sistema da injeção eletrônica. Por quê? Se esse código foi armazenado, é porque em alguma ocasião a motocicleta ela passou por um problema e gerou esse código e armazenou lá dentro da memória da central. Então, o que eu, mecânico, oriento o senhor a fazer? Faz tempo que o senhor não faz uma revisão no sistema de injeção eletrônica? Você já mete essa pergunta. O cara vai falar, provavelmente faz tempo, porque nós brasileiros temos esse defeito de só parar a moto para arrumar quando estraga. Então, você vai explicar para ele, de uma forma assim técnica, que a moto ela possui uma segurança, uma função que se chama função de segurança de falha. Ou seja, com esses códigos armazenados lá na central, tá? Com esses códigos armazenados lá na central, temos um problema muito grande. Qual problema é esse? A moto vai entrar em modo de segurança de falha. E o cliente vai perder potência, economia de combustível, retomada, ele perde total ali benefícios no funcionamento da injeção eletrônica. Então, muito provável que a grande maioria dos clientes que vocês abordarem com essa técnica aí, vão falar para você, mas quanto que custa essa revisão no sistema da injeção eletrônica? Aí fica a teu critério, elaborar um pacote de revisão para você oferecer para o cliente. Eu faria da seguinte forma: olha, aqui na nossa oficina nós temos um pacote que é o básico, o médio e o avançado. O básico, eu vou apenas apagar os códigos de falhas, eu vou fazer um teste de pilotagem com a sua moto e vou repassar essa autodiagnose para ver se algum desses componentes está com problema e ele vai acusar novamente. Esse pacote custa R$30. Estou falando valores simbólicos, vocês vão avaliar na oficina e na região de vocês um valor adequado, tá? Segundo pacote é o médio, tá? Serviço médio. Qual que é esse pacote? Eu vou apagar o código de falhas, eu vou fazer o teste de pilotagem, vou verificar o código de falhas novamente, tá? E eu vou fazer a inspeção nos sensores ou nos atuadores que acusou. Então, neste caso, por exemplo, nestas 3 peças aqui que acusou um problema, eu vou fazer a inspeção com um multímetro, seguindo lá bem certinho, do jeito que a gente ensina no mapa de diagnóstico lá no método Injeção Expert, tá? Vou seguir com a inspeção desses itens para garantir que eles não estejam com algum problema. Vou fazer uma limpeza nos conectores destes componentes, porque às vezes o problema pode ser um conector sujo ou com mau contato. E o primeiro custava 30, este custa 60, tá? Terceiro, que é a revisão completa, revisão premium, revisão ouro, revisão, seja lá como você vai chamar. Aqui eu vou fazer uma inspeção completa no sistema da injeção eletrônica, tá? O que eu vou fazer? Apagar o código de falhas, fazer o teste de rodagem, eu vou fazer a inspeção nestes itens que acusou, tá? A mesma que na revisão anterior. Eu vou fazer a inspeção no sistema de alimentação, ou seja, verificar pressão e vazão de bomba. Ali eu já pego o cara no gargalo, tá? Ele vai começar a dar valor no que você vai fazer antes de você falar o preço. Gente, isso aqui é uma técnica de venda muito antiga e que o pessoal deixa dinheiro em cima da mesa para não fazer essas técnicas aí, tá? E não é lograr, é um serviço que precisa ser feito, que os caras não fazem, mas antes de você falar o preço, você
Aumenta agregando valor na sua mão de obra, fazendo desse jeito, tá? Eu vou fazer uma limpeza no corpo do acelerador da sua moto. Para quem tem máquina de bico na oficina, vou fazer uma limpeza de bico, teste de bico. Além, depois de tudo isso, eu vou fazer um procedimento, que esse procedimento é uma calibragem do sistema da injeção eletrônica. Depois que eu limpar o corpo do acelerador, eu vou fazer a calibragem desse sistema. Então, muita gente reclama que tem crise, que não tem serviço. Depois que entrou a pandemia, a venda de mão de obra aumentou, se não me falha a memória, 70%, tá? E o que eu quero dizer com isso? Você aumentou 70% do seu movimento na sua oficina ou não? Se você não aumentou, você está deixando essa fatia de fora. Você está deixando de ganhar dinheiro. Aqui nós temos uma diferença, tá? Então eu mostrei para vocês que nós temos no painel da motocicleta, localizado aqui no lado esquerdo, embaixo da luz alta, onde indica o farol alto, a lâmpada 1000. É nessa lâmpada 1000 que você vai acessar esses códigos de falhas, tá? E fazer estas leituras dos padrões de piscadas, beleza? O código de defeitos pode ser lido na memória através do padrão de piscadas da 1000. A 1000 pisca indicando o código de defeito atual, caso a central detecte o problema no momento. Quando o interruptor de ignição for ligado ou em marcha lenta, beleza? Mais uma grande sacada aqui. Então, quando o motor, a ignição for ligada ou em marcha lenta, a 1000 permanece acesa quando a rotação for superior a 2000 RPM, 2.000 rotações por minuto, indicando que temos um problema, tá? A 1000, ela apresenta dois tipos de piscadas, tá? Códigos de piscada curta e códigos de piscada longa. Como que você vai identificar este padrão? Então aqui, ó. Quando ela tiver com um código de piscada curta, ou seja, pisca assim, ó, isso indica a contagem é 1, tá? Por exemplo, ligou a chave, acendeu a luz, apagou, tá? Indicou que fez a leitura do sistema e começou a piscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso indica que o quê? O código de falhas é 7. Piscada curta conta como 1. Aí, beleza. Você pegou teu caderninho e você anotou lá. Código de falha é 7. Aí, você vai ver se não tem mais nenhum problema, nem mais nenhum código de falhas. Então, se ele tiver mais um código de falhas, vamos dizer que está com o código 23, tá? Então, ele vai piscar primeiro o 7, depois o 23, porque o 7 é menor do que 23, tá? Então, 7 ele vai piscar rapidinho, contou 7, marcou. 23, se nós seguíssemos com a mesma linha de raciocínio, ele teria que piscar 23 vezes, para facilitar a Honda, a montadora, ou seja qual montadora que for, elaborou que uma piscada longa significa 10. Então, se o código é 23, ele vai dar 2 piscadas longas e 3 curtas. Aí você anota 23. Se ele tiver um outro código armazenado, por exemplo, o 54, você já imaginou o código 54? Se não existisse as piscadas longas, o cara começa a contar e fica ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fica dia, noite inteira contando. Então, 54 vai piscar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 5 piscadas longas significa 50. 4
54, tá? Anotou lá 54. Quando começar a repetir o primeiro passo, o primeiro código, que era o código 7, significa que começou de novo a fazer a leitura dos códigos armazenados. Então, identificamos os 3 códigos, 5 códigos, 10 códigos. Tem moto que chega lá que o cara preenche 10 folhas de código. Então, todos os códigos presentes tem lá, tá? Tá dentro da central. Por quê? Alguém mexeu com a moto, desconectou tudo que é sensor com a moto ligada, isso vai gerar um código de falhas. Enfim, em diferentes casos, vai armazenar esses códigos. Primeiro passo, identifica os códigos, anota os códigos num papelzinho, apaga os códigos e vida que segue. Segue com o procedimento, segue com as inspeções ou faz o teste de rodagem e verifica novamente se vai voltar a acusar esses códigos de falhas. Essa é a minha dica referente aos defeitos passados. Se ela tem um defeito presente, que você ligou a moto, ela tá piscando, indiferente da moto estar funcionando ou não, só com a ignição ligada, é um problema que está no atual momento na moto. Então você já vai reto naquele sensor, faz a leitura do código, vai lá no problema e soluciona. Trocando a peça, inspecionando a fiação, se está com fio rompido, se tem algum problema ou não. Aí você vai seguir com o procedimento padrão de testes.